Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos dando continuidade ao nosso estudo acerca das imunidades, né? Peço desculpas pela minha voz, está um pouco afônica, enfim, é que a Covid me pegou. Então, eu peço a compreensão de vocês. Estou trabalhando da melhor forma que as condições de saúde me permitem. Então, vamos falar agora das imunidades não autoaplicáveis. Nós já conversamos acerca das imunidades recíprocas, já conversamos em uma outra aula também anterior, primeira aula sobre imunidades, falando sobre as características gerais das imunidades, diferença entre imunidade e isenção, etc. E agora essas imunidades não autoaplicáveis são também as chamadas imunidades condicionadas, ou seja, elas não são, obviamente, autoaplicáveis. Não basta ser a entidade, que nós vamos ver quais são, não basta ser uma dessas entidades que automaticamente já faz jus à imunidade, não é isso, certo? Tem que preencher algumas condições, alguns requisitos para que seja possível usufruir da imunidade aos impostos. Então, aqui se trata de um tipo de imunidade subjetiva, né? Por que subjetiva? Porque diz respeito a alguém, alguma pessoa, né? Nós vamos ver quais são essas pessoas. Diferente das imunidades objetivas, que elas recaem sobre um objeto, sobre uma coisa, tá? Bom, essa imunidade está prevista também no artigo 150 da Constituição Federal, que diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, vejam que a própria Constituição Federal, ela indica quem são essas pessoas que fazem jus à imunidade, aos impostos. Lembrando, essa imunidade aqui é uma imunidade genérica, ela diz respeito apenas aos impostos e a todo e qualquer imposto. E desde que estejam presentes os requisitos que a lei indica. Então, são 4 pessoas que farão jus a essa imunidade, desde que preenchidos os requisitos. Quem são essas pessoas? São os partidos políticos e as suas fundações, os sindicatos dos trabalhadores, então o sindicato patronal não faz jus a essa imunidade, somente o sindicato dos empregados, né, o sindicato dos trabalhadores, instituições de educação sem fins lucrativos, e aqui entram as instituições de educações formais ou informais, por exemplo, uma biblioteca, né? Se for sem fins lucrativos, preenchidos os demais requisitos, é considerada instituição de educação para fins de imunidade aos impostos. E também as entidades de assistência social sem fins lucrativos. Agora, precisam preencher 4 requisitos, certo? 3 deles estão aqui indicados no CTN, no artigo 14. O primeiro requisito é não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Como assim, professora? Não ter finalidade lucrativa, certo? Então, essas pessoas, elas não podem ter finalidade lucrativa. Ou seja, a renda, né, auferida com as suas atividades, ela não pode ser distribuída entre, por exemplo, os seus donos, entre os seus diretores, né, a qualquer título, não. O valor do seu patrimônio, das suas rendas, tem que ser reinvestido no seu propósito institucional. Então, por exemplo, se é uma entidade beneficente de assistência social, por exemplo, um hospital,
A renda daquele hospital tem que ser totalmente, 100% revertida nas suas finalidades essenciais, ou seja, né, nos tratamentos, nos serviços médico-hospitalares que ele fornece. Não pode haver uma distribuição de renda entre os seus dirigentes, por exemplo, entre os seus donos, enfim. Segundo requisito é que eles devem aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Esse é o segundo requisito. Então, eles devem priorizar, já vamos falar um pouco mais sobre isso, a aplicação dos seus recursos dentro do Brasil, certo? Na manutenção das suas atividades essenciais, suas atividades institucionais. E o terceiro requisito nesse artigo 14 do CTN é manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Ou seja, manter a escrituração contábil em dias, manter a escrituração contábil atualizada. E um quarto requisito, que foi dito pelo STF, é que eles devem manter todas as suas obrigações acessórias em dia, né, os deveres instrumentais. O que são mesmo essas obrigações acessórias? São aquelas que estão lá no parágrafo 2º do 113 do CTN, são deveres instrumentais. São obrigações de fazer ou não fazer que o sujeito passivo, né, o contribuinte ou o responsável tributário, ele é obrigado, né? Para quê? Para facilitar a arrecadação e a fiscalização. Então, por exemplo, emitir nota fiscal, né? É um exemplo de um dever instrumental, são as obrigações acessórias. Professora, por que o STF diz que tem que manter todas as obrigações acessórias em dia e o CTN, no inciso 3 do artigo 14, se referiu apenas a uma dessas obrigações acessórias, que é manter a escrituração contábil em dia? Porque na época que o CTN foi escrito, só existia essa obrigação acessória. Com o tempo, foram surgindo outras obrigações acessórias, né? E o STF disse, olha, a ideia é que sejam mantidas todas essas obrigações acessórias, porque são obrigações importantes para o fisco poder verificar, fiscalizar, né, arrecadar. Então, todas as obrigações acessórias, e não apenas a escrituração contábil, tem que ser mantida em dia. Então, cumpridos esses 4 requisitos, fará jus à imunidade. Agora, o inciso 2 do artigo 14, vou voltar aqui o slide, o inciso 2 diz que devem ser aplicados integralmente no país os recursos na manutenção dos objetivos institucionais dessas pessoas. E vem uma pergunta, né? Para que eles tenham imunidade, então eles têm que manter integralmente no Brasil todos os seus recursos, aplicar no Brasil. Mas se existir a necessidade de realizar uma compra no exterior por não existir produto similar no Brasil, então essa pessoa perde a imunidade? Um exemplo concreto seria, por exemplo, uma entidade beneficente, um hospital. Precisa adquirir uma determinada máquina que faz um determinado exame, por exemplo, e não tem similar daquele produto no Brasil. Então ela compra no exterior. Ela perde a imunidade porque não aplicou integralmente os seus recursos no Brasil? Não perde a imunidade, né? O STF nos coloca, a doutrina também coloca, que não deve ser feita a remessa desses recursos para o exterior de forma desproporcionada ou despropositada. A entidade beneficente, nesse exemplo que eu dei, ela não vai deixar de fazer aquele exame, de prestar um serviço de melhor qualidade, porque vai deixar de comprar no exterior, já que não existe no Brasil um produto similar. Isso seria totalmente ilógico, isso seria totalmente desarrazoado. Então, não existindo um produto similar no Brasil, não perde a imunidade se realizar, por exemplo, a compra de um produto no exterior, ok? Não perde a imunidade. Outra pergunta, né, em relação a esses requisitos, seria a questão de pagar os diretores, os dirigentes.
Isso seria considerado uma distribuição de lucros? Nós vimos no inciso 1, que é o primeiro requisito do artigo 14 do CTN, que é não distribuir em qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Então, eles não podem distribuir de forma alguma patrimônio ou suas rendas. Agora, outra coisa é você pagar os dirigentes, né? Você está ali recebendo um valor pela prestação de um serviço. Então, vão ter pessoas que trabalham ou de forma terceirizada, com carteira assinada, enfim. E essas pessoas vão receber a sua remuneração de acordo com o serviço que foi prestado. Isso não significa que está havendo uma distribuição da renda. Não, está sendo feita uma remuneração de um diretor, de um dirigente, por exemplo, de um funcionário, né? Pelo seu serviço. Então, alguém pode ficar, por exemplo, dentro dos diretores e dirigentes, alguém pode ficar responsável como administrador daquilo ali, vai estar prestando um serviço e tudo bem receber uma remuneração em razão desse serviço que está sendo prestado. O que não pode é haver participação nos lucros, distribuição dos lucros, né, daquela pessoa jurídica. Então, cuidado, né, não pode ter fins lucrativos, tá? E o que significa não ter fins lucrativos? Significa que não pode ter lucro? Claro que não. Quando nós dizemos que não pode haver fins lucrativos, significa que não pode haver repartição dos lucros. O lucro, ele deve ser totalmente reinvestido no propósito institucional. Então, por exemplo, o lucro que o hospital tem, que a entidade beneficente tenha, ou o lucro que aquela instituição de ensino, né, tem, se ela pegar todo aquele valor e reinvestir no seu propósito institucional, ela não perde a imunidade, não estará tendo fins lucrativos, tá? Então, quando a gente diz não poderá ter finalidade lucrativa, significa que não poderá repartir o lucro, não significa que não poderá ter lucro, ok? E existem, por exemplo, instituições de educações, como faculdades particulares, que gozam de imunidade ao IPTU, por exemplo, né? Por quê? Porque elas revertem todo o seu lucro ao propósito educacional, né? Além de preencherem os outros requisitos, que nós já sabemos quais são, né? Manter todas as obrigações acessórias em dia, também não remeter os valores ao exterior, manter as obrigações contábeis em dia, enfim. Exemplo, PUC, né? A salesianos, então, permanecendo todas aquelas condições, todos aqueles requisitos, terá imunidade. Outra coisa importante é lembrar que o artigo 146 da Constituição determina que somente a lei complementar poderá regular limitações constitucionais ao poder de tributar. Ou seja, nós estamos estudando limitações constitucionais ao poder de tributar, né? Já estudamos os princípios e estamos estudando as imunidades, que são, os princípios e imunidades são as limitações constitucionais ao poder de tributar. E o que a Constituição está dizendo é que somente uma lei complementar é que pode regular essas limitações constitucionais ao poder de tributar. Ou seja, só ela poderá, nesse caso dessa imunidade que nós estamos estudando, somente a lei complementar que poderá determinar quais são os requisitos que as pessoas devem cumprir para fazer jus às imunidades. E nós vimos que esses requisitos estão aonde? Estão no CTN, que é o Código Tributário Nacional, né? Então, que lei complementar é essa, nesse caso aqui que nós estamos estudando? É o CTN, né? Professora, mas o nosso CTN, ele é uma lei ordinária. Sim, formalmente ele é uma lei ordinária. Mas, quando veio a Constituição de 1988, eles tiveram duas opções. A primeira opção seria rasgar o CTN e fazer um novo Código Tributário Nacional, porque eles viram que todos os temas que a Constituição
determina que só possam ser versados por lei complementar, já estavam sendo tratados no CTN. E o CTN foi aprovado, então ele formalmente é uma lei ordinária. Então, ou rasga o CTN e faz um novo CTN, formalmente como lei complementar, ou aproveita esse CTN que já tem e recepciona esse CTN como uma lei complementar. E foi essa segunda opção a escolhida, né? Então, o CTN, apesar de ele formalmente ser uma lei ordinária, ele foi aprovado com quórum de lei ordinária, ele é materialmente uma lei complementar, porque as matérias que são versadas nele são matérias que a Constituição, já de 1988, determina que só possam ser versadas em lei complementar. Então, o CTN ele faz as vezes dessa lei complementar. Ele é materialmente uma lei complementar. Ele foi recepcionado pela Constituição de 1988 como uma lei complementar. E aí tem uma decisão do STF do final de 2019 que reforça isso, né? Que diz que apenas a lei complementar, que exige aprovação por maioria absoluta, metade mais um dos membros de cada casa parlamentar, é que pode estabelecer as contrapartidas que as entidades, para que as entidades usufruam da imunidade tributária, ok? Então serve para toda imunidade tributária. Se é uma imunidade condicionada, está determinado que deve preencher algum requisito, por exemplo, esse requisito só pode ser versado em lei complementar. O que mais? Nós temos também os partidos políticos que devem preencher, além daqueles 4 requisitos, devem preencher mais 2 para que façam jus à imunidade. Então, o 5º requisito seria estar regularmente registrado no TSE, né? Então tem que estar regularmente registrado, senão não tem direito à imunidade. E o último requisito é que eles não podem atentar contra costumes e princípios do nosso ordenamento jurídico. Como assim, professor? Me dá um exemplo. Imagina que o partido político defende a pena de morte. Atenta contra costumes e princípios do nosso ordenamento jurídico? Sim. Sim, então, queremos, defendemos, vamos lutar pela pena de morte para condenados por crimes hediondos e equiparados. Perdeu a imunidade, que está atentando contra costumes e princípios do nosso ordenamento jurídico, né? Princípio da dignidade humana, etc, etc, etc. A vedação de penas de caráter cruel, degradante, etc, etc. Então, fez isso, perdeu a imunidade. É para perder, né, a imunidade. Outro exemplo, o partido político que encabeça aí, por exemplo, defende um movimento separatista, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul queremos formar um estado independente, né? Não faremos mais parte da República Federativa do Brasil, é um movimento separatista. Atenta, né, contra o princípio do Pacto Federativo. Então, perdeu a imunidade ao fazer isso. Okay? Então, além daqueles 4 requisitos, os partidos políticos têm que ter cuidado para que não percam a imunidade ao descumprir esses outros 2 requisitos. Entidades de assistência social, né? Para quem nunca ouviu falar, eu sugiro que faça a leitura do 203 e 204 da Constituição Federal. E vocês vão perceber que existem 2 tipos de entidades sociais. Existem aquelas entidades sociais com fins lucrativos, né? Ou seja, aquelas que repartem o lucro entre os seus dirigentes, por exemplo, seus proprietários. E existem aquelas entidades de assistência social sem fins lucrativos, certo? Então, nós estamos falando aqui, para fazer jus à imunidade, é que não tenha finalidade lucrativa. Então, estamos falando das entidades sociais que não têm finalidade lucrativa. Outra coisa importante é sobre a questão de cobrar pela prestação do serviço. Isso significaria que a entidade de assistência social possui finalidade lucrativa? Imagina uma entidade de assistência social como um asilo para idosos, certo? Que cobra um valor de, um salário mínimo por mês para cuidar daquele idoso, né? E esse valor que você paga, ela custeia
com esse valor que ela recebe, né, para cuidar daquele idoso, ela custeia o fisioterapeuta, o psicólogo, a alimentação, a limpeza, etc, etc. Significa que ela cobrar por isso, ela está tendo finalidade lucrativa? Não, não significa que está tendo finalidade lucrativa. Mais uma vez, a finalidade lucrativa está ligada ao que a pessoa jurídica vai fazer com esse lucro. Se ela reparte o lucro entre os seus dirigentes, por exemplo, se apropria, fica com uma parte desse lucro, aquele proprietário, então ela tem sim finalidade lucrativa. Agora, se ela pega aquele lucro e reinveste no próprio propósito da entidade, na sua atividade, ela não está tendo finalidade lucrativa. Então ela não perde, né, a imunidade. Então o fato de cobrar pela prestação daquele serviço não significa que perde a imunidade. É muito comum também em casas que cuidam de pessoas adictas, né? Pessoas são viciadas em entorpecentes, por exemplo. Então é cobrado um valor para cuidados médicos, para higiene, alimentação, etc. E eventual lucro sendo reinvestido no próprio propósito daquela entidade não perde o caráter filantrópico, não perde o caráter de imunidade, de entidade imune, simplesmente por isso, tá? Então, tudo vai de acordo com o caso concreto. O que é que aquela entidade faz com aquele lucro, tá? Isso vai determinar se ela tem ou não a imunidade. Outra coisa para ter cuidado é quanto às entidades de assistência social sem fins lucrativos, elas podem fazer jus tanto à imunidade genérica, essa que nós estamos estudando, né, em relação aos impostos, ela ser imune a todo e qualquer imposto, como ela também, preenchendo todos aqueles requisitos, ela não só vai ser imune aos impostos, como ela também vai ser imune às contribuições sociais para a Seguridade Social. É o que está lá no 195, parágrafo 7º. Então, as entidades de assistência social sem fins lucrativos, que preencherem aqueles requisitos, elas são duplamente imunes. Elas são imunes aos impostos, né, que é um tipo de tributo, como vocês sabem, e vão ser também imunes a um outro tipo de tributo, que são as contribuições sociais para a Seguridade Social. Olha aí o 195, parágrafo 7º, dizendo isso. Diz que são isentas de contribuição. Nós sabemos que aqui é um caso de falsa isenção, porque está previsto na Constituição. Se está previsto na Constituição, é o caso de imunidade. Então, na verdade, são imunes de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, preenchidos todos aqueles requisitos do artigo 14 do CTN, mais aquele quarto requisito que nos trouxe o STF, ela vai ter dupla imunidade. Vai ser só essas imunidades que nós acabamos de ver, e vai ser também imune às contribuições sociais para a Seguridade Social. Cuidado, que essas vedações expressas no inciso 6, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e o serviço relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Nós ainda iremos estudar a imunidade da linha B, nós estamos estudando a imunidade da linha C, que é a imunidade aos impostos, né, dos partidos políticos e suas fundações, entidades beneficentes da assistência social sem fins lucrativos, entidades educacionais sem fins lucrativos, né? Essas pessoas aqui, ó, vou voltar aqui os slides, Sindicato dos Trabalhadores também. Nós estamos estudando essas imunidades aos impostos. Pois bem, o que eu estava dizendo é que essas imunidades aqui, elas compreendem o patrimônio, a renda e os serviços que estiverem relacionados às atividades essenciais dessas entidades nelas mencionadas. Então, por exemplo, um sindicato de trabalhadores é proprietário de um apartamento alugado a um terceiro. Ele recebe os aluguéis, reinveste no propósito sindical. Haverá imunidade ao IPTU? Claro que sim. Por quê?
Porque ele não está tendo intuito lucrativo, né? Esse sindicato, que é proprietário desse apartamento, continuará tendo imunidade ao IPTU se ele recebendo esses aluguéis, reinvestir no próprio propósito sindical, né? Então, isso vale para todas essas pessoas, essas 4 pessoas que nós conversamos, nesse inciso 6, a linha C, tá? Agora, se recebesse os aluguéis e esses aluguéis ficassem para eles como um lucro, fosse repartido entre os dirigentes do sindicato, por exemplo, aí não. Aí fica claro o intuito lucrativo, então ele não vai ter esse imóvel, ele não vai ter imunidade ao IPTU. Então, tudo vai do que é feito com aquele valor, com aquela renda, né, com aquele patrimônio, com aquele serviço, com aquilo ali que recebem em razão daquele patrimônio, daquele serviço, por exemplo. Súmula vinculante 52 nos diz isso. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades dessa linha C, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram construídas. Então, aquela instituição de educação é proprietária de um imóvel alugado a um terceiro. O que é que ela faz com o valor que ela recebe daqueles aluguéis? Distribui, aquilo ali fica como lucro, é gasto de outra forma, não é reinvestido no propósito educacional, então ela não tem imunidade ao IPTU, tá? Não vai ter imunidade. Agora, é reinvestido no propósito institucional, então permanece imune ao IPTU. Não deixem de ler a doutrina sobre esses temas.